Para emagrecer, quem precisa? Para manter e nunca mais engordar, que todo mundo precisa, existe um ponto fundamental: o jantar. Por quê? Porque é no jantar que as pessoas se perdem, pelo menos é o que eu tenho observado nesses 26 anos atendendo o povo. Porque é ali, no final do dia para a noite, ou seja, no jantar, que a pessoa ou come mal, ou come pouco, ou come muito, ou avança na madrugada comendo. É o ponto crucial do dia, é o jantar. E é o seguinte também, ó, tem um negócio muito importante que é entender que a gente não tem que comer sempre a mesma coisa, também acho que não, mas também não tem que variar tanto. Seja uma, duas pessoas ou mais pessoas em casa, o cardápio do jantar ele pode ser estruturado igual para quem precisa emagrecer, para quem precisa manter e para quem precisa crescer, por exemplo, né? Tô dando aqui exemplos aleatórios. Porque senão a casa vira um caos. Cada um comendo uma coisa, ninguém sabendo o que vai ter para o jantar, e aquela pergunta, né, que não quer calar: o que vai ter para o jantar? Aí, o que vai ter para o jantar? Ai, tô sem nenhuma ideia pro jantar e tá na hora de fazer a janta. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pro jantar? É o caos. É o inferno na torre. E é isso que a gente vai agora resolver. E antes de dar as 4 receitas que eu prometi aqui em cima, eu quero te mostrar 3 coisas, né? 3 atitudes, 3 fatos que eu identifico que tem que focar nisso. Primeira coisa: escolher comida sempre que possível. Por quê? Do ponto de vista nutricional, lanche, né, que é o sanduíche, um wrap, uma crepioca, tá tudo bem, caloricamente pode ser igual arroz, feijão, carne, batata. Não é questão calórica só. Claro que para emagrecimento e manutenção tem essa questão calórica, mas para organizar o jantar, não é nem só sobre isso que a gente tem que pensar. É sobre a qualidade da comida, para que não fique te dando fome logo depois. Então, por exemplo, qual que é a diferença de 100 gramas de batata e 100 gramas de pão? Caloricamente não vai ser tanto assim. Só que 100 gramas de pão tem muito mais carboidrato concentrado, porque a farinha é um refinamento do trigo, do que a batata que saiu da terra e foi para o prato. Então, não estou falando para não comer nunca um pão no jantar, um sanduíche, não. Só estou falando para priorizar a comida, porque a comida te deixa sem fome mais tempo. E o pão ao contrário, ou qualquer tipo de lanche. Tu vai ficar com mais fome rápido. Tem muitos estudos que mostram isso. Então, a primeira coisa que eu te diria antes de começar a organizar as receitas do jantar é escolher, sempre que possível e na maioria da semana, comida, rango. Segunda coisa, ter um cardápio padrão. Como eu falei antes nesse vídeo, organizar o cardápio da casa, que não é comer sempre a mesma coisa, eu já vou mostrar o que eu sugiro, é fundamental para que todo mundo se acalme, para que as compras rolem de boa e para que não dê aquele fim de dia que ninguém sabe o que vai comer e começa a beliscar tudo que vem pela frente. Então é importante ter um esqueleto, eu chamo de esqueleto padrão do cardápio. Isso é bem simples de fazer e vai dando aquele sistema que a família ou a pessoa que mora sozinha ou 2 pessoas começam a funcionar nesse sistema. E aí as coisas vão se ajeitando e vão fixando a longo prazo. Isso é muito importante. Olha como eu fui enfática, muito importante. Terceira coisa e bem polêmica: manter o amado carboidrato. Se o teu objetivo é emagrecer e manter, se tu precisa emagrecer, eu sugiro que tu não tire o carboidrato do jantar, que tu tire o carboidrato do almoço ou do café da manhã, né? Eu tenho aqui, até vou deixar aqui um vídeo explicando algumas questões assim de como a gente escolheu os carboidratos do dia, né? Vai estar aqui embaixo. Mas se tu tem aquela fome no final do dia louca, aquela coisa assim assassina, que tu quer comer tudo no final do dia e no jantar, não tira o carboidrato do jantar. E escolhe a melhor fonte de carboidrato, que são as batatas, raízes, mandioca, inhame, mandioquinha, aipim, todo tipo de batata são os melhores carboidratos que tem. Não deixa de ter um desses carboidratos, ou se tu não tiver isso em casa, um arroz, um macarrão, claro, tem uma quantidade que eu sempre sugiro de metade do prato, no máximo, ou 1/4 do prato, para quem quer emagrecer, para quem quer manter metade do prato, mas que isso tenha no jantar. Porque vai fazer com que o corpo tenha aquela energia suficiente para baixar a bola, claro, acompanhado com carne ou salada ou proteína, vegetais, e aí tu vai ficar mais tranquila, mais tranquilo. E aquela fome assassina não vai aparecer porque tu acabou de comer um prato de comida com um carboidrato bom. Isso define tudo. Define aquele dia, define o dia seguinte e ao contrário também, caga tudo.
Quando a janta é esculhambada, cheio de farinha, cheio de petisco, cheio de refinados, né, que são os enfarinhados, qualquer coisa que tenha farinha, não só de trigo, como de qualquer farinha, a coisa vai degringolando e o dia seguinte também começa todo zoado. Então, recapitulando, o que é necessário antes de saber as receitas do jantar, o que é necessário tu pensar? Primeira coisa, escolher comida sempre que possível. Segunda coisa, ter um cardápio padrão, esqueleto, básico. E terceira coisa, manter o carboidrato no prato do jantar. Inclusive, eu tenho observado com muitas pacientes, principalmente mulheres, que se elas não colocam um carboidrato, né, um pouquinho mais rápido, que é o caso da batata, arroz, feijão, carne, macarrão, aliás, elas dormem mal. Porque o carboidrato, a falta do carboidrato à noite, eu tenho observado, deixa o sono muito picado. Então, se tu ainda tem o problema de dormir meio mal, ou picado, ou insônia, não deixa de ter o carboidrato de noite no prato. Aí, claro, se tu precisa emagrecer, tu tem que fazer uma retirada de carboidratos em refeições anteriores, né, para fechar tuas contas aí. Bom, mas conforme prometido, as 4 receitas que eu sugiro para tu ter sempre em casa, no freezer, na geladeira, na tua lista de compras para fazer essas receitas, são as 4 receitas de proteína, porque assim, carboidrato, uma batata, um arroz, uma massa, cai do teto, né? Se tu não tiver pronto, abre um armário que cai na tua cabeça. Então não é difícil fazer um arroz, uma massa, uma batata. Agora, preparar a proteína é uma das coisas que as pessoas mais se confundem e mais ficam pensando na proteína. Então eu já vou te dar 4 receitas. Vou deixar também vídeos eu mostrando essas receitas aqui embaixo. São as 4 receitas que eu dou para meus pacientes, eu não dou mais. Assim, de vez em quando encaminho uma receita que eu vejo na internet, mas essas 4 fazem parte da estrutura do emagrecimento e da manutenção. Primeira delas, super clássica, carne de panela. E essa minha em especial, aliás, foi a primeira receita que eu botei no YouTube em 2006, eu acho. Até hoje, né, tem muito acesso. E ela é feita sem fritar. E eu me lembro que eu via meu pai fazendo carne de panela, né? Meu pai cozinhava nos finais de semana. E eu vi ele fritando muito. Claro que era ótima aquela carne dele, mas era tudo muito frito. Eu falei, pá, mas tem que fritar. E ai, meu Deus, como é que eu vou fazer uma carne de panela sem fritar? E eu ficava com isso na cabeça. Falei, ai, tem que ter um jeito. E aí eu desenvolvi esse jeito que é sem gordura e fica incrível. Até meu pai gostou. A segunda receita é fricassê. Fricassê é uma receita que todo mundo conhece, ela pode ser servida no final de semana com uma batatinha palha, um arroz, umas batatas cozidas e também pode ser durante a semana, pega num bolzinho ali, põe o teu fricassê e acompanha com legume, com salada ou com uma batata também, ou com um arrozinho, não importa, o fricassê é versátil, é super nutritivo e também eu faço de uma forma muito simples, tu vai ver, sem fritar. E essa coisa que eu digo do sem fritar, não é que eu não quero nunca comer gordura, eu também gosto de coisa frita. Mas a gordura, ela normalmente ela adiciona mais de 100 calorias por porção quando a gente faz uma comida refogada em muito óleo ou frita. Então 20%, além de aumentar mais de 20% das calorias da refeição, ela também absorve, quando a gente frita uma coisa, 20% do peso daquela comida é gordura. É muita coisa. Para quem quer emagrecer e manter, não vale a pena. Ainda mais se é a comida do dia a dia, do jantar do dia a dia. Não tem por que ficar tocando gordura em tudo. E é super, super boa. Tá? Bem famosa essa receita minha também. Todos os pacientes adoram. A terceira receita, que é um clássico da minha família, e todo mundo no Brasil, acho que no mundo inteiro as pessoas gostam, é o quibe. Quibe assado, quibe de forno. Então a proporção certa para trigo, para carne, hortelã, canela, receita de família, também vai estar aqui embaixo. E é uma receita que meus pacientes amam. E uma coisa importante também é dizer que o trigo que a gente usa no quibe, né, trigo para quibe, ele é um carboidrato, só que ele tem tanta fibra, e a fibra não absorve, né? A fibra é um carboidrato, mas ela não é absorvida como caloria. Então, sempre que tu tem muita fibra no carboidrato, tu desconta aquele número de fibra. Então, tu acaba ficando com menos carboidrato, o que é muito bom, acaba saciando mais tempo. Então, o quibe é um alimento completo para tu ter a proteína e o carboidrato baixo, né? Com índice glicêmico baixo, que é o mais importante, e todo mundo gosta, quibe é incrível, né? E a quarta receita é feijão. Quem não gosta de carne, quem não quer comer carne, ou quer tirar um pouco a carne, o frango e tal, pega feijão, tchê.
Feijão é super nutritivo, 20% de 100 gramas, então, assim, 20% do feijão é proteína, 20% da carne também. É lógico que um bife de 100 gramas, né, é desse tamanhinho. 100 gramas de feijão é um tantão assim. Então, claro que tu tem que ter um volume maior de feijão do que de carne para atingir 20 gramas de proteína em cada 100 gramas de feijão, tá? Isso aí, óbvio. Mas ele é uma fonte de proteína. Então, de vez em quando, tu não tem carne em casa, ou não quer comprar, ou tá sem grana, ou tá sem saco no mercado, não tem no freezer, não vai fazer carne, não quer comer carne, segunda-feira sem carne, pega feijão. Lentilha também, mas feijão é muito completo. Uma vez o Henrico, né, que é meu filho mais novo, falou assim, mãe, ele era bem pequeno, ele falou assim, mãe, qual é a comida que se acabasse comida no mundo, a gente poderia viver de uma comida só? Eu falei, feijão. Na hora eu respondi ele, ai, feijão? Macarrão não poderia? Aí eu falei, não, macarrão não poderia. Daí eu expliquei pra ele, né? Ele não gostou muito, nem sei se ele ouviu a explicação toda, mas eu falei, Rico, feijão tem proteína, tem o carboidrato que dá energia, tem vitamina, tem mineral, é um alimento completo e saiu da terra e foi pro prato, não passou por nenhuma fábrica. Aí ele ficou olhando, até hoje ele fala, pô, mãe, feijão é feijão, né? Eu falei, não dá pra negar, feijão é uma comida completa, daria pra viver de feijão. Bom, e sobre cardápio, né? Sobre estruturar um cardápio. Eu sempre, assim, na minha casa é o seguinte: o jantar é o principal e eu resolvo tudo no jantar. Todo mundo sabe o que vai ter no jantar porque é um cardápio fixo. Por exemplo, não. Vou te dar o exemplo da minha casa já há 4 anos e funciona tri bem. Nós somos 5. Eu moro no Canadá. Não tenho ajuda, quer dizer, os 5 aqui em casa fazem coisas, mas assim, eu não tenho ninguém que venha cozinhar para mim, então eu tenho que ser prática e fazer comida boa, porque né, os filhos estão crescendo, e, enfim. Então, segunda-feira é o dia sem carne. O que eu faço de jantar? Eu faço ou omelete com arroz, com batata, arroz com ovo, que eles adoram, milho, salada de macarrão no inverno, no verão, aliás, sopão no inverno, né, com pedacinhos de queijo ou ovos dentro da sopa. Então, é um dia que a gente estipulou de fazer sem carne, mas é um dia que eles adoram jantar também. Terça-feira é dia que eu faço batata, receitas com batata, e a carne que tiver em casa e salada. Quarta-feira é o dia de arroz, feijão, é o dia brasileiro, típico, arroz, feijão e uma proteína também, que às vezes tem uma carne pronta, às vezes eu pego e ponho no air fryer um filé de frango temperado com limão e sal, mas é arroz, feijão e carne, sempre salada e fruta de sobremesa. Quinta-feira é o dia que eles mais gostam, acordam bem felizes, que é o dia de macarrão. Então é um macarrão, espaguete, qualquer macarrão, com ou molho de carne moída, ou às vezes eu faço com espinafre, e aí se tinha uma carne, eu também asso uma carne que está pronta, né? Que eu deixo marinada as carnes e ponho só na air fryer. Sexta-feira é o dia à noite que a gente faz pizza, compra aquelas massinhas de pizza caseira, que né, no Canadá não tem as pizzas maravilhosas do Brasil. São Paulo, não tem. At all. E aí a gente faz a nossa pizza, o dia que eu e o Marcelo a gente toma um vinho, então assim, é o dia da pizza. Né? A gente compra orégano, porque aqui pizza não tem orégano, um horror. Não existe pizza sem orégano. E sábado é o dia que a gente faz à noite lanche. Né? É o dia que eu asso um pão de queijo, é o dia que, se eles estão em casa, a gente faz às vezes um hambúrguer, aí fica mais livre conforme o que está todo mundo afim e está todo mundo em casa. Domingo é o dia de queijo grilled cheese, né? Que é a torrada de queijo, pão na chapa com queijo e pipoca. Então, isso é a nossa estrutura familiar de jantar. Todo mundo sabe o que vai ter. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é quinta. Eu já separei ali uma carne moída que eu tinha deixado congelada. Tem macarrão que eu já vi, não preciso comprar. Queijo ralado sempre, né? Que é um básico. E é isso. E salada, sempre salada de pepino, alface, tomate, fruta. Hoje tem caqui e laranja, porque a banana acabou. E o pêssego que eu comprei ontem também acabou, então é o que tem. Então, essa estrutura do esqueleto do cardápio aqui em casa funciona há 4 anos ou mais, sem ninguém reclamar, sem eu ficar louca querendo entender o que eu vou fazer de janta, procurando na internet receita de última hora e principalmente sem botar os lanchinhos toda noite. Muita gente engordou nos últimos anos de ter posto esse monte de lanchinho fit ou, sei lá, quando é wrap, quando é sanduba. Muita gente engordou porque isso dá mais fome. Muitos estudos já mostrou que é isso mesmo. Então eu vou deixar aqui embaixo para ti as receitas que eu falei. Feijão não vou deixar, né? Que provavelmente tu sabe fazer feijão. Ou se não sabe, tem outras receitas aí na internet. Mas o quibe, a carne de panela e o fricassê eu vou deixar aqui embaixo. E qualquer coisa, me escreve aí. Que os comentários quem responde sou eu, tá bom? E vou deixar aqui embaixo também para ti, né? Que faz parte da Tina Land, o menu 01.
que é onde eu explico como é que faz várias receitas, como eu falo de cardápios em mais detalhe também. Entra aqui para ti na lente, tá? Um beijo!